Eu vou começar esse vídeo já fazendo uma pergunta aleatória. Você se cuida? Qual a resposta, assim, rápida? Bom, ao longo desse vídeo, a gente vai entender se essa resposta foi verdadeira ou não. Não sou eu que vou dizer, é a sua consciência. Coração, rim, fígado, estômago, todos os órgãos e o corpo humano, para funcionarem bem, precisam se alimentar bem. Quando você não faz isso, ele funciona, mas não da maneira que você gostaria. Se a gente tratar o subconsciente como um órgão, como você está alimentando? Já parou para pensar nisso? Eu não sei ainda, não vou dizer, mas o que eu sei é que você pode alimentar esse canal. Sim, alimentar esse canal. Fazendo o quê? Se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, curtindo, comentando, compartilhando. Me alimenta, vamos alimentar esse canal. Se a gente pensar no subconsciente como um órgão, assim como o fígado, coração, etc., a gente começa a entender que tudo que eu alimento no meu corpo através do paladar, ou seja, pela boca, vai fazer com que o meu corpo funcione bem ou não. Dependendo de como eu me alimento, o meu corpo adoece ou inclusive para. E por que com o subconsciente seria diferente? Então, se a gente pensar que enquanto seres vivos, nós lidamos com o mundo através dos 5 sentidos e que também influenciam na nossa maneira de vibrar e energeticamente falando, se eu estou bem, não estou bem, e como eu trato o outro ser, ou seja, o colega de trabalho, o familiar, etc., fica a pergunta: como você tem alimentado o seu subconsciente através dos 5 sentidos? A gente tem a tendência de viver num mundo fragmentado. O que isso significa? Você pula de notícia em notícia, de situação em situação e muitas vezes nem pensa sobre tudo isso que está acontecendo. Quem sofre com esse não refletir e não pensar é o nosso subconsciente, que vai refletir diretamente na nossa mente e na maneira que nós percebemos o mundo à nossa volta. Quer um exemplo? Que tipo de músicas você ouve? Que tipo de conversas você tem ouvido através da audição? O que chega no seu ouvido? São coisas que te elevam, te edificam, te fazem ficar feliz ou não? São músicas que fazem você ficar bem ou diminuem às vezes as mulheres, diminuem outros segmentos, te fazem ficar com raiva? Só por esse exemplo a gente já começa a entender, gente, o que será que eu estou ouvindo? O que isso impacta na minha vida e na maneira que eu vejo as pessoas, ou nos sentimentos que eu trago no meu coração? A gente pode ir para a visão, que tipo de coisas você lê, você assiste, e como isso impacta na sua visão de vale a pena me relacionar com aquela pessoa. A gente pode ir para o tato, que tipo de contato você está tendo com as pessoas à sua volta? São positivos? Te trazem prazer? Te trazem vontade de amar? Ou o contrário? E se for falar no olfato, literalmente o que você tem cheirado? Os odores que você tem na sua vida te fazem lembrar da infância, te trazem memórias maravilhosas, te dão aquela sensação de que gostoso eu estar aqui, ou o contrário. A gente acaba passando a vida sem questionar muita coisa e essa reeducação dos 5 sentidos, ou apenas o observar desses 5 sentidos, nos fazem entender como nós alimentamos o nosso órgão, como nós estamos chamando nesse vídeo, do subconsciente. Que tipo de memória você está guardando nesse órgão? Que tipo de alimento você está guardando nesse órgão? E como este alimento reverbera na maneira que você se vê e vê o outro. Mas eu sou assim. A famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e serei sempre assim. Não dá pra ser assim pelo resto da vida. Se a gente não é o mesmo hoje do que foi ontem, afirmar eu sou assim é mais um ato de ignorância do que de conhecimento próprio. Se você sabe que você tem que tomar 3 litros de água por dia para os rins funcionarem bem, não toma por quê? Qual é a desculpa que nós nos damos todos os dias para continuar nos alimentando com aquilo que nos adoece? Quais são as desculpas que contamos, vou repetir, todos os dias para nos alimentar com aquilo que nos adoece? Para depois, quando essa doença chegar, colocarmos a culpa no mundo e no outro e não assumirmos as nossas responsabilidades daquilo que nós nos tornamos. E falando em alimentar o subconsciente, comenta aqui pra mim nesse vídeo se este conteúdo te alimentou bem, te saciou, fez você ficar feliz. Comenta inclusive se você tirar ou não alguma coisa dessa dieta impactou positivamente na sua vida, na maneira que você vê o mundo. E
Se você acha que alguém precisa se alimentar melhor, ouvir uma palavra que dá uma saciada numa parte que está há muito tempo esquecida, compartilhe esse vídeo, seja quem for, para quem for. O importante é de espalhar o alimento. Vamos espalhar o alimento.